Oi, meu povo, tudo bem? Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo o que com vocês? Não importa, minha gente. De onde vocês estiverem, a gente vai começar agora um negócio massa, que é a oficina. Gente, não é essa oficina, não. Pode tirar, tá? Não é essa aqui, não. É essa oficina. É a Oficinando de Geografia do SESI. Então, sejam bem-vindos. Vamos curtir isso, que, ó, não vai demorar muito, não, mas também a gente vai passar ali por 360 graus de geografia. Agora, só para entender, como assim 360 graus de geografia? Dá uma olhada no cenário, dá uma olhada no que está acontecendo e vamos curtir esse momento juntos. É ou não é? A gente sabe também que se tem um negócio que o povo gosta de falar, é da vida dos outros, né? Mas a gente vai falar da vida dos outros que fazem parte da nossa também. Como assim? Não tô entendendo nada, tá tudo confuso. Gente, a vida dos outros que faz parte da nossa é todo o contexto geográfico que a gente vive. Então, eu escolhi falar com vocês sobre esses movimentos da Terra e do homem. Poxa, eu fico pensando, né? Quantas vezes, quantos acontecimentos a gente vê na internet, a gente vê por aí, e às vezes a gente acaba acreditando em notícias que não são tão verdadeiras ou que são mais midiáticas. Olha, primeira coisa, o homem, ele está praticamente, ou ele é praticamente responsável por tudo que acontece. Mas antes, eu queria que vocês relembrassem uma coisa muito importante. E que coisa importante é essa, Fabi? A gente tem que lembrar sempre das nossas linhas imaginárias. Então a gente tem que lembrar da linha do Equador, do meridiano de Greenwich. A gente tem que lembrar também de todos os fenômenos que acontecem na Terra, direta ou indiretamente. Possa ser que tenha a mão do homem. Mas aí eu falo para vocês. Essa semana, olha o que aconteceu, minha gente. A gente teve o boom da notícia. E o que foi o boom da notícia? Foi os agentes do relevo. Se for assim, fica difícil compreender, né? Mas eu vou relembrar vocês. Os agentes do relevo, eles podem ser endógenos e eles podem ser exógenos. Quando os agentes são endógenos, eles também são chamados de internos. Significa que eles acontecem embaixo da terra. Podem ser os vulcanismos, os terremotos, os abalos. Minha gente, por falar em abalo, pensem numa notícia que abalou a gente essa semana. A notícia que abalou essa semana, ela faz parte de um vulcão que estava adormecido e ele resolveu acordar. E ao acordar, minha gente, vocês não sabem o que aconteceu. Todo mundo ficou empolvoroso na internet, as notícias correram soltas. Só para explicar, o vulcão aí chamado La Cumbre Vieja, ele fica na ilha La Palma. Essa ilha, ela fica na costa norte da África. E aí, os abalos, eles começaram a abalar emocionalmente a população e todo mundo queria correr atrás do professor de geografia. Poxa, minha gente, pega mais leve, a gente vai explicar. Primeiro, falar de vulcanismos, falar de abalos sísmicos, falar de terremotos, é lembrar dos agentes endógenos que são os internos. Logo, para que esses acontecimentos de fato abalem todo mundo, eles devem ter calma. Então tudo acontece lentamente, a natureza não é tão eufórica quanto a gente, quanto eu. Eu não sei se vocês são eufóricos, mas a natureza ela é um pouco eufórica mesmo. Para tudo que acontece aqui, a gente tem que colocar estimativas, sinais de alerta. E um deles foi o sinal de alerta amarelo, que faz com que a população que mora próxima àquela região, ela fique atenta caso aconteça alguma coisa. Mas possivelmente, ou melhor, impossivelmente, todo mundo fica perguntando e se. Possa ser que sim, que eles tenham aí a erupção vulcânica. Nessa erupção vulcânica, a ilha, ela tenha o seu desmoronamento. Ao acontecer isso, a ilha, ela vai jogar aí uma onda muito forte, que é tsunami. Poxa, mas falar de tsunami, dá uma olhadinha nesse vídeo. Ele é muito sensacional. Esse vídeo, ele mostra o que acontece quando a gente tem um movimento de tsunami acontecendo aí. Então ele recua toda a água do mar para depois ela vir. Se aquela onda que está saindo de lá da costa norte da África, se ela viesse, claro que ela iria atingir o litoral norte-americano, ela iria atingir a parte da América Central,
da própria América do Sul, e a gente do Brasil não é bobo nem nada. Nós íamos correr logo para onde? Para os morros, né? Então, Morro da Conceição e todos os áudios que a gente tem aqui. Vocês estão percebendo que eu ainda não falei dos agentes exógenos com esse nome chiquérrimo? Os agentes exógenos, minha gente, eles também são chamados de agentes externos. É o que nós, pobres mortais, oh meu Deus, como sofremos. É o que nós, homens, mulheres, crianças e todo mundo fazemos aqui. Então, possa ser, por exemplo, que os agentes exógenos partam da ação antrópica, que também é chamada de antropomórfica. Essas ações, elas podem modificar todo o ambiente que o homem vive. Ah, mas espera aí. Calma para tudo. Quer dizer que o homem, então, ele é responsável por todos os agentes exógenos? Não. Não por todos, mas por esse, que é o antrópico. A gente tem também a ação dos ventos, da água, das chuvas, da temperatura, que seria o clima. E aí esses são os agentes exógenos. Não é tão difícil assim, vai. Agora, a gente falou lá das Ilhas Canárias, que fica na Espanha e que atinge toda a costa oeste do norte da África aí. Desculpa, do norte da África, não a costa oeste, do norte da África. Agora tá faltando alguma coisa, meu Deus. Lembrei, minha gente, a gente não pode deixar de falar do que tá abalando Pernambuco. Se eu disser assim, Caruaru, vocês lembram de quem, gente? Caruaru é a capital. Será? É a capital do forró, é a capital. Meu Deus, eu também pensei nisso, é o forrozinho. Mas não é só isso, não. A gente, quando fala de Pernambuco, a gente tem que lembrar de uma falha geológica que temos aqui no nosso estado e que chega lá pertinho de Caruaru, que é o lineamento Pernambuco. É, minha gente, falar disso aí é lembrar que aquele calor que fica no interior da terra, ele dissipa, ele vai embora. E ao ir embora, a imagem aqui atrás está mostrando alguns fenômenos aí, ó. E ao ir embora, a gente percebe essa expansão do calor sentida através dos abalos sísmicos em Caruaru. Menino, coitado do povo, o povo fica nervoso, o povo fica agoniado. E aí, será que além desses abalos, vocês já sentiram outras coisas em Caruaru? Ah, o forró, né, que a gente já falou ali anteriormente. Ok, mas aí esse nomezinho guarda, tá? Lineamento Pernambuco, uma falha geológica que faz com que trema naquele local. E a gente não vai ter só o forró, vai ter também esse acontecimento geográfico em Caruaru. Gente, vocês devem ter percebido que durante esse oficinando a gente ficou bem animada, bem divertida, né? Mas agora bora falar de um assunto que é um pouquinho sério, que é o assunto da chuva ácida. A gente, quando fala de chuva ácida, a gente consegue compreender que existe um fenômeno, na verdade, que ocorre quando os ácidos de enxofre e nitrogênio, que são atrelados aí à poluição, eles são emitidos à atmosfera. Nessa emissão, a gente tem aí a precipitação da água da chuva e depois a gente começa a ocorrer o fenômeno da chuva ácida. Imagine então um país extremamente desenvolvido, um país totalmente industrializado, que tem aí a emissão desses gases para a atmosfera, que ele resolva fazer uma hipótese aí de chuva ácida. Mas ele não vai fazer isso por querer, né? O que acontece? Esses países, eles podem simular uma chuva. Se eles simularem uma chuva num ambiente muito seco e muito quente, principalmente perto de indústrias, ele vai estar também simulando a chuva ácida. Então, às vezes, a gente entender esse 360 graus no mundo é a gente compreender também que a população, eles acabam prejudicando, mesmo quando querem ajudar. Então, o importante mesmo é a gente compreender os fenômenos geográficos. Por isso que essa oficina é tão importante. Vocês que estão aí no ensino fundamental, dá dica pra galera, assim, minha gente, isso não pode, isso pode. E isso é importante, é isso que faz tudo isso que a gente constrói para vocês um ponto positivo. Olha o que acontece. Nesse vídeo que vocês vão ver, a gente percebe exatamente o lançamento desses ácidos pela poluição.
Gente, vocês já ouviram falar de pegada ecológica? Menino, esse termo ele lembra aí de repente os filmes Jurassic Park, Jurassic World, lembra muito a era dos dinossauros. Aí eu pergunto a vocês, será que falar de pegada ecológica tem a ver com isso? Poxa, que termo complicado, né? Eu pensei que geografia fosse mais fácil e quando eu vou olhar direitinho, a minha dúvida não é só latitude, longitude, a minha dúvida também são termos que a gente fala na aula. Mas hoje a gente vai sanar esses termos. Preste atenção. Imagine que a gente vai avaliar a quantidade de recursos naturais que o homem utiliza durante a sua vida. Então a gente vai poder tirar muitas conclusões disso tudo, né? Meu povo, vou falar pra vocês, viu? Parece difícil, mas nem é. Imagina a gente ali na prainha de Boa Viagem, coisa bem legal, bem aqui good vibes, só tomando aquele solzinho, um caldinho, água de coco. Quando a gente tá feliz é tudo inho, né? Quando a gente tá triste é tudo ão. Mas quando a gente tá feliz é isso aí. Então cheguei na praia de BV, tô aqui tomando meu solzinho pra você ver e de repente, meu Deus, calma, é muita coisa pra minha cabeça. Nem é, minha gente. Se a gente for analisar a imagem, por exemplo, da Praia de Boa Viagem de 1950, olha aqui atrás de mim, pelo amor de Deus, minha gente, é areia. A gente também pode chamar isso de restinga, sabia? É, minha gente, a faixa de areia que a gente encontra quando chegamos na praia é a chamada restinga, que são originárias aí de processos de intemperismo. Outro nome difícil pra gente, check. Mas intemperismo é quando a gente tem a quebra da rocha, de repente pela ação das águas. É o famoso água mole, empedradura, tanto bate até que causa intemperismo. Então, chega comigo, vamos tirar aqui a good vibes, vamos concentrar. Quando a gente fala da pegada ecológica, a gente vai avaliar tudo que mudou, tudo que evoluiu, tudo que tá diferente no meio ambiente. E aí, é ruim sempre? É? Não, pode ser bom também, mas basicamente, quanto foi de recurso natural que o homem utilizou? Esse é o grande segredo da pegada ecológica. Essa é a pegada. Então, a gente vai analisar tudo que ele utilizou e saber como é que ficou essa evolução. Na maioria das vezes, infelizmente, é uma evolução que não é tão favorável. Vamos olhar essas imagens e dar uma sacada no que acontece, minha gente. É tenso. Dá até vontade de botar o óculos de sol de novo, meu povo, e ficar na praia, refletindo, porque a gente tá aqui sempre para explicar o conteúdo, mas também para refletir sobre ele, porque geografia também é isso, minha gente, é tenso, vamos embora que tem mais coisas. Gente, existe um assunto na geografia chamado urbanização. A gente também pode encontrar em alguns livros sobre a vida nas cidades. Falar da vida na cidade é lembrar que, oh meu Deus do céu, o homem morava no campo, tava quietinho na dele e de repente chega um negócio chamado tecnologia, de repente chega um negócio chamado revolução industrial. Poxa, máquinas a todo vapor, literalmente, fizeram com que o homem buscasse a sua paz nas cidades. Mas ao chegar às cidades, eles encontram cortiços, eles encontram áreas complicadas e às vezes, gente, eles nem encontram moradias. Quem nunca ouviu falar de segregação socioespacial? É, meu povo, todo mundo que estuda geografia já deve ter visto essa imagem aqui, ó. A imagem da segregação socioespacial. Ricos e pobres morando lado a lado. A vida nas cidades é complexa, sim. Oportunidades de emprego, moradia, poluição, que a gente já falou também hoje no nosso Oficinando. E aí falar de cidades é também entender qual é a sua função, qual é o seu papel social. A geografia também se encarrega disso. A geografia é perfeita, prof. Quase, minha gente, quase. O erro dela é porque ela não tem 4 anos de curso pro ensino médio e pro ensino fundamental. Nada a ver, vai, deixa pra lá, ignora. Meu povo, falar então da vida nas cidades é entender todos esses complexos. As grandes metrópoles, olha aqui, ó. As grandes megalópolis, cidades inchadas, cidades que crescem, cidades que não dormem. Meu Deus, se você chegar ali, por exemplo, em São Paulo, toda hora tem alguém fazendo alguma coisa. E aqui em Recife também. É, meu povo, a gente dorme, mas a cidade não dorme no ponto. E a vida nas cidades é isso, é sobre isso. Pessoal, a gente vai falar mais um pouquinho aqui agora sobre os biomas.
E vocês devem ter percebido que de verdade e literalmente ficamos com 360 graus de geografia. A gente falou de tudo um pouco. Falamos de revolução industrial, falamos de poluição, falamos da vida nas cidades, dos tumultos, das pessoas que não dormem. E aí a gente pode falar também da grande paisagem. Quem nunca cheirou, quem nunca sentiu o cheirinho de uma flor, né? E aí eu lembro muito de um assunto de geografia chamado biomas. Minha gente, a gente quando fala dos biomas, a gente tem uma classificação do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre esse assunto. Ele afirma, então, que nós temos aí 6 biomas. A gente tem o Cerrado, a gente tem a Amazônia, a gente tem a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Aí eu pergunto a vocês, tem quem aguenta falar disso tudinho sem conhecer pessoalmente cada bioma? Tem, minha gente, tem quem aguenta sim. E como é que aguenta? Como é que aguenta? A gente aguenta assistindo uma aulinha feito essa. Então, a gente começa a compreender o processo aí dos biomas. Então, a gente tem o bioma Caatinga, que pega o Pernambuco, que pega a Paraíba. A gente tem o bioma Mata Atlântica, que infelizmente sofre um pouquinho aí do processo de perda, né, da sua estrutura devido aos processos de ocupação humana. A gente tem as imagens tão lindas da parte norte do nosso país. Então, sempre é interessante vocês viajarem nos meios virtuais, seguirem Instagrams que falem sobre isso. A gente tem vários meios para a gente se teletransportar. E também os livros, é ou não é? Sabendo disso, os biomas, então, eles fazem parte desse grande complexo de importância que absorvem as questões climáticas, as questões ambientais e aí a importância da preservação, como, por exemplo, o Pantanal, que nos últimos tempos vem sofrendo bastante com as queimadas, que, infelizmente, também tem algumas suspeitas de queimadas antrópicas, mas que ali naquele ambiente, por ser muito quente, também sofrem com as ações de raios. Minha gente, a gente sempre tem que prestar atenção em tudo que acontece e compreender a importância de estudar os biomas. Daí a nossa disciplina ser tão ampla. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes, e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Agora, vamos parar de explicar e bora praticar? Aqui é o Minecraft, minha gente. O Minecraft, ele é responsável por criar mundos. E aí, será que vocês vão conseguir criar os seus mundos? Então, vê só. A gente agora vai sair da Caatinga e a gente vai colocar a Caatinga em qualquer lugar, com a representação dele, do que foi tão falado esse ano, da paixão espinhosa, os cactos da Caatinga. A gente sabe que eles podem ser plantados em qualquer local, eles são fortes e resistentes. Mas e que tal a gente plantar ele aqui no Recife? E aí eu pensei desse jeito, segue aqui, me segue. Aqui a gente faz a plantação do cacto. E se eu quiser trazer o bioma lá da Amazônia para o Recife? O bioma amazônico, ele também é extremamente importante. Algumas plantas, elas ficam submersas, elas ficam aquáticas, elas estão ali. E um exemplo delas é a da Vitória Régia, que fica na Praça da Vitória Régia. Vocês não conhecem? Então criem os mundos, vê o que eu vou fazer aqui. Vitória Régia, bioma amazônico, no Recife também. E aí? Agora vocês vão criar o mundo de vocês. Qual é o bioma que tem a vegetação que você pode trazer para o Recife? Vamos praticar? Espero, então, que vocês tenham viajado na nossa disciplina, que vocês tenham viajado no Oficinando, que vocês tenham gostado e que, de certa forma, esse vídeo, essa aula, possa ter mudado um pouquinho do que vocês têm de amor à disciplina. Então, minha gente, é isso, hein? Qualquer informação, consulte, pesquise, se informe. Muito obrigada pela participação de todos, por ter assistido esse vídeo. Não esquece, lembra daquilo que eu já falei, compartilha o teu resultado do trabalho. Me marca o CSPE. Beijo e tudo de bom, alunos queridos.